Salve, salve, galera! Chegamos ao item 2. Olha só. A crônica, cara, isso é muito importante. Trata-se de uma espécie, ou seja, um tipo de construção do gênero narrativo. Quais são as características de uma crônica? Bem, texto curto, cotidiano, narração em primeira pessoa, que gera uma dimensão subjetiva, diálogo com o leitor, que gera confiabilidade, e a linguagem simples, que normalmente reproduz a oralidade. Essas são as características fundamentais de uma crônica. A crônica de Eliane Brum, pós-moderna ou contemporânea, oscila entre o literário e o não literário. Isso fica bastante patente no fragmento acima por causa da concomitância, ou seja, do uso simultâneo. Vamos lá, né? O Menino do Alto, Eliane Brum, Leandro Siqueira dos Santos, nunca havia reparado que nascera numa cidade partida. Perdeu a inocência no instante da descoberta, quando os doutores disseram que nada mais poderiam fazer por ele. O pai arranjou uma porta velha, pichada, e sobre ele deitou o filho. Com a ajuda de parentes, dos vizinhos, do povo de cima, carregou até o alto de seu destino. Pela primeira vez o menino decifrou o precipício de sua vida. Pela primeira vez sentiu medo do barranco, das pedras, das cicatrizes e escalavradas na terra. O menino percebeu naquele exato momento que havia nascido com todas as pontes dinamitadas. Quando compreendeu, começou a envelhecer. Até a voz mudou. Quando se mergulha no coma, o corpo dorme, os membros, as articulações desmaiam como se perdessem a vida, para que não se cristalizem no lugar errado. E é preciso que um fisioterapeuta movimente os pés, as mãos, dia após dia. Não fizeram com o menino do alto. Selaram seu destino com a displicência com que a planície trata a cidade de cima. Não foi o acidente que roubou a liberdade do menino. Não foi o traumatismo craniano que retorceu seus pés. Foi crime. Bem, por favor, nós temos aqui um fato do cotidiano. Que fato foi esse? Foi um acidente. E esse acidente, ele foi seguido de uma negligência. Uma negligência pós-trauma. Ou seja, ele sofreu um trauma e ele deveria passar por um processo de reabilitação com um tratamento fisioterapêutico. Porém, não aconteceu. E não acontecendo, o seu corpo não se readaptou após o trauma. E, consequentemente, ele perdeu os movimentos. Então, de acordo com o narrador do texto, o que aconteceu com esse garoto foi um crime. Não foi o acidente que o tornou incapaz, foi a negligência médica. Como esta narrativa ela aborda um fato do cotidiano, ela está muito para a dimensão informativa. Mas como esse fato do cotidiano ele foi denunciado com uma linguagem poética, não foi o traumatismo craniano que retorceu seus pés, foi crime. Observe, por favor, que nós temos aqui, uma linguagem figurada. Não foi o acidente que roubou a liberdade do menino. O acidente não rouba nada. Essa linguagem é uma linguagem literária. Então, o que nós observamos? A concomitância da dimensão informativa característica do texto não literário, o fato do cotidiano sendo apresentado prioritariamente de forma denotativa, informativa, mas, junto a isso, a presença de uma linguagem figurada, que isso opera com intencionalidade de denúncia e de reflexão sobre tal realidade. Então, concomitantemente, nós temos a linguagem denotativa e a linguagem conotativa. Nós temos o elemento informativo, literal, e o elemento literário, ou seja, a linguagem com figuras de linguagem, a linguagem que apresenta literariedade.
Letra A, da linguagem poética, as articulações desmaiam. É verdade, esse é um exemplo muito substancial. A articulação não desmaia. Nós temos aqui uma metáfora. Há uma comparação entre como ficam as articulações sem vida e como fica uma pessoa quando desmaia. Quando há uma comparação, você tem um comparativo, metáfora. E da reflexão sobre o cotidiano. Não foi o traumatismo craniano que retorceu seus pés. Foi crime. Então, o que nós temos aí é, simultaneamente, a dimensão artística com a dimensão informativa. A letra A está perfeita. B. Do discurso indireto livre, os doutores disseram que nada mais poderiam fazer por ele. Nesta passagem, nós não temos discurso indireto livre. Nesta passagem, nós temos discurso indireto. É a fala do narrador. Da verossimilhança, proximidade com a verdade. E da forma de notícia. A verossimilhança e a forma de notícia são elementos que estão no campo do não literário. E o que nós precisamos saber é por que há uma concomitância entre o não literário e o literário. É porque é uma fusão entre a denotação e a conotação. Não é pelo fato de termos verossimilhança e denotação. Isso só remete ao não literário. Da anáfora, não foi o acidente, não foi o traumatismo. E da linguagem denotativa. Havia nascido com todas as pontes dinamitadas. O problema é o exemplo, né? Havia nascido com todas as pontes dinamitadas, isso é conotação, isso é figurativo, né? Do tom ficcional, selaram seu destino com a displicência. E da presença da função metalinguística da linguagem, não se cristalizam no lugar errado. Não tem metalinguagem. Se nós tivéssemos do tom ficcional, porque na verdade é uma recriação de um fato do cotidiano, que pode ser real ou inventado, associado, por exemplo, à dimensão real, o cotidiano, o dia a dia. Então, a letra E também tem que ser dispensada. Desta maneira, o que ocorre com esta crônica, assim como ocorre com as crônicas de uma forma geral, é um hibridismo linguístico, né? Porque nós temos tanto denotação quanto conotação. Nós temos denotação quando há intenção em fazer referência ao cotidiano banal, e a conotação porque, ao informar sobre esse cotidiano banal, é possível que haja a presença de figuras de linguagem. A resposta, portanto, letra A.